Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu estarei mostrando para vocês a resenha desse livro aqui, ó, 1984, do George Orwell. É uma história fantástica, né? É uma distopia e onde tem aqui um personagem que me chamou muita atenção, que ele luta, né, contra essa questão de um governo totalitário. Ele é totalmente contra, diante de um sistema totalmente já é, totalitário, como eu já falei, já implantado nesse sistema, onde não tem mais o que fazer diante desse governo, né, que está totalmente dominando o mundo com a sua visão de reprimir as pessoas, de emburrecer as pessoas, e isso faz com que esse personagem ele passe por várias situações aí bem complicadas, bem difíceis, né? Então, esse livro aqui ele tem inspirado, né, muitas outras obras, principalmente adaptações. Não existe uma adaptação aqui do próprio livro, né? Mas assim, muitos filmes hoje em dia que é considerado uma distopia, como O Doador de Memórias, a série Divergente, né? O próprio filme, fugiu da mente agora o nome do filme, mas é Jogos Vorazes. Então esses filmes aí que são tidos como uma distopia, ele é bem inspirado aqui nesse, nessa obra aqui do George Orwell, né, 1984. Então ele vai contar a história de Winston, que é um personagem que trabalha para o governo e a função dele é mudar o vocabulário das palavras e também algumas questões históricas. Quando o governo quer esconder algo que aconteceu no passado, eles mudam a história. Então eles destroem os livros e reescrevem da forma com que eles querem. Eles criam um novo vocabulário, né, para que as pessoas se esqueçam do que aconteceu no passado, e realmente é o que acontece. Muita gente ali não lembra o que aconteceu no passado, porque eles passam por uma, como é que eu posso dizer? Eles passam por uma lavagem cerebral mesmo ali, decorrer de anos, né? Isso acontece aos poucos, e a situação que vai se passar a história desse livro, as pessoas estão totalmente alienadas e estão totalmente voltadas ao governo. Então elas já se acostumaram com aquela vida, uma vida onde eles vegetam, na verdade, né? Eles ganham muito pouco, eles não têm liberdade nenhuma para viver, mas eles já estão acostumados com isso e eles já estão trabalhando para o governo assim de forma ferrenha, né? Eles acreditam que o melhor para a nação, o melhor para o mundo, na verdade, né, é o governo, é o Estado. Então, o Estado oferece muito pouco para as pessoas. Então, eles não têm liberdade para fazer nada. E o Winston, ele tem essa característica de querer se lembrar do que aconteceu antes desses eventos aí que ocorreram aí e fez com que as pessoas ficassem dessa forma, nessa condição de estarem totalmente alienadas. E ele sempre procura a verdade, então ele vai procurar pessoas mais velhas, ele vai atrás de pessoas que estão mais afastadas ali dos centros, porque eles vivem em total vigilância. Então eles são totalmente vigiados 24 horas. Existem ali algumas telas, algumas não, várias telas que conseguem enxergar o que as pessoas estão fazendo. Existe o governo que é chamado de Big Brother, né, que é o grande irmão, que ele consegue ver tudo, até muitas vezes a forma com que as pessoas lidam com alguns sentimentos, o comportamento dela, essas telas conseguem detectar o comportamento daquela pessoa e
a partir daí eles podem deduzir que aquelas pessoas estão tendo um sentimento que não era para ter. Então, para vocês verem o quanto que essa história ela é bem, assim, bem mesmo distópica, né? Então, o Winston, ele vive nessa situação, ele trabalha para o governo. Isso é uma conspiração onde o vocabulário, a língua que é falada ali é totalmente dominada também. Ela é reproduzida. Muitos dos vocabulários são extintos, porque existe até um momento onde alguém, um personagem fala que quanto menor for a quantidade de palavras, menor é a chance das pessoas pensarem mais. Então, o objetivo do grande irmão, o objetivo do Big Brother aí é justamente limitar a capacidade de pensamento do homem. Então, assim, eles mudam a história, eles mudam os livros, né? Já foi destruída aí muitos livros, as cidades que se passa essa história em Londres foi destruída. Então eles vivem totalmente à mercê e na dependência desse governo aí. E o Winston, que é o personagem principal dessa história, como eu já falei, ele sempre tenta, né, não esquecer o que foi que aconteceu no passado. E ele sempre se lembra de algumas coisas, ele vai ter alguns flashbacks na cabeça, né, de algum momento que ele viveu no passado. E ele vai encontrar pessoas que são descriminalizadas, que vivem totalmente bem distante da, dos grandes centros, e são pessoas que são menos vigiadas, porque elas são totalmente miseráveis, estão totalmente vivendo na miséria. Então ele vai procurar ali naqueles lugares onde não existe tanta vigilância, mas claro que ele vai tomar todo um cuidado, porque existe sim a vigilância, mas é menos nesses lugares muito pobres. E ele vai encontrar ali muita coisa que faz com que ele reflita sobre que realmente existia um passado que era bem melhor do que o presente que eles vivem. Então, ele vai querer sim fazer alguma coisa, ele vai encontrar uma pessoa, né, uma mulher, que eles se encontram às escondidas, porque eles não podem ter relacionamentos. Algumas pessoas são escolhidas para ter relacionamentos entre homem e mulher só para reprodução, mas não pode haver nenhum sentimento assim sexual, amoroso entre as pessoas. São proibidas de que isso aconteça. Eles não podem, na verdade, ter nenhuma emoção. Eles têm que esconder a todo custo qualquer emoção que eles sentirem, porque se eles tiverem uma emoção diferente daquilo que o governo quer, eles são eliminadas. Essas pessoas são eliminadas e elas desaparecem. O governo vai fazer com que essas pessoas nunca tenham existido. Então as pessoas não vão mais se lembrar do que aquele indivíduo fez, né? Então vai ser apagada totalmente a história deles e é proibido falar nessas pessoas. Então é um governo totalmente totalitário. Nós temos aí um desfecho, várias aventuras que eles vão viver, esse casal vão viver, né? A Júlia e o Winston. Eles vão estar se escondendo o tempo todo, né? Tentando se encontrar às escondidas. E o desfecho é muito interessante, né? Você que gosta desse tipo de distopia, é uma boa opção aí para ler. Eu gostei muito desse livro, né? E assisti todos os filmes que tem essa temática da distopia, né? Como eu já que citei, né? Nós temos o Doador de Memórias, que é um livro que é um filme bem interessante. Nós temos o Divergente, Insurgente, né, que são filmes também que tratam desse assunto, né, da luta contra os governos totalitários. Nós temos também Jogos Vorazes, né, que são filmes fantásticos e que trabalham nessa temática, né, que é uma luta contra os governos totalitários. Então é bem interessante, gente. Espero que vocês gostem. Quem não leu ainda, né, adquira esse livro. Eu não vou contar mais porque senão vou estar dando spoiler, mas é um livro fantástico e que nos faz refletir muito sobre a questão política, né, principalmente as questões que nós estamos vivendo hoje, né, o cuidado que nós temos que tomar com os governos
né, mundiais, os governos que estão aí, e que eles têm esse pensamento, né, de controlar a humanidade, de controlar as nações em seu benefício próprio. Então você vai perceber que as pessoas do governo, né, lá do alto escalão, eles vivem uma vida maravilhosa. Eles têm tudo do bom e do melhor. E as pessoas que, os próprios funcionários que trabalham ali para o governo vivem uma vida miserável. Então eles têm limitações tanto de emoções, de liberdade, como até dos alimentos. Então eles não têm aqueles alimentos que a gente tem hoje. Então isso já deixou de existir para a população mundial. Então só os governos, né, só as pessoas de alto escalão é que têm acesso a esse tipo de coisa que a gente tem hoje na vida. Então, são coisas que a gente precisa muito refletir sobre essas questões políticas e de governo. Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.